Olá pessoal, você sabia que houve agora uma grande mudança no adicional de insalubridade que as empresas pagam aos trabalhadores? Sou o professor Fabiano Coelho e é isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo agora. No dia 11 de dezembro foi publicada uma portaria do Ministério da Economia, mais especificamente da Secretaria de Previdência e Trabalho, que é o braço trabalhista, digamos assim, do Ministério da Economia. A portaria é a 1359 e essa portaria mudou o anexo 3 da norma regulamentadora 15, a popular NR 15, que trata do adicional de insalubridade. A Constituição, relembrando vocês aqui, que a Constituição garante a remuneração adicional da insalubridade, da periculosidade para os trabalhadores, e a CLT remete ao antigo Ministério do Trabalho a regulamentação das atividades e operações insalubres. E por conta disso, para que uma atividade seja considerada insalubre e possa gerar o pagamento do adicional respectivo, é necessário que haja uma norma do Poder Executivo, uma norma do governo, dizendo se tal situação é ou não é insalubre. Então, a NR 15 do Ministério do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, traz lá quais são as hipóteses de insalubridade e no anexo 3 fala do calor. Quando a ANR trata do calor, fala lá quais são os limites de tolerância, ou seja, qual a temperatura que o empregado pode ficar exposto para não gerar a insalubridade, por quanto tempo pode ter exposição a um determinado tipo de calor, enfim. Mas a ANR não distinguia a fonte de calor natural, ou seja, a carga solar, da fonte artificial. E a portaria veio justamente para alterar essa circunstância, mantendo lá o adicional de insalubridade por calor, mas dizendo que não configura a insalubridade à fonte natural de calor. Isso pega de cheio a orientação jurisprudencial número 73 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. O que essa OJ 73 afirma, né? A OJ 73, ela sempre disse que a exposição a raios solares não gera o adicional de insalubridade. E por que não? Porque a NR 15 não contempla, não menciona os raios solares como sendo hipótese de insalubridade. Ainda que se diga que a exposição excessiva a raios solares pode causar doenças, né? Câncer de pele, insolação, outras enfermidades, mas para fins de pagamento do adicional de insalubridade precisa que o órgão governamental tenha classificado aquele agente como insalubre. Ainda que venha lá um perito dizendo, isso faz mal para a saúde humana, essa atividade aqui é insalubre, isso não basta. Para fins legais, o adicional tem que estar previsto na NR. Então, é nesse sentido que a OJ 173, num primeiro momento, simplesmente diz que a exposição a raios solares não gerava a insalubridade. Depois, essa OJ passou a dizer que a exposição a raios solares, a exposição a calor, melhor dizendo, ainda que fosse decorrente de carga solar a céu aberto, gerava insalubridade. Ou seja, um trabalhador rural que fica lá cortando cana embaixo do sol, se medir a temperatura lá e a temperatura a qual ele está submetido está acima da tolerância da NR, esse trabalhador recebia o adicional de insalubridade. Um motorista de ônibus, outra atividade, mesmo no centro urbano, em cidades mais quentes do país, fazia lá as medições, a temperatura a qual ele estava exposto estava acima da tolerância da NR, ele fazia jus, ele tinha direito a receber o adicional de insalubridade. Agora, com essa portaria 1356, o adicional deixa de ser devido a esses trabalhadores. O adicional de insalubridade só será cabível se a fonte de calor for uma fonte artificial.
executivo parte da premissa que, se for uma fonte artificial, isso, de certo modo, decorreu por culpa da própria organização produtiva do empregador. Então, ele não vai pagar o adicional de insalubridade por algo que está alheio ao seu controle, que seria a própria fonte natural de calor. Então, se nós fizermos uma leitura literal, a portaria está valendo desde 11 de dezembro de 2019. A partir dessa data, não seria mais devido o adicional de insalubridade por fonte de calor externo, né? Porém, eu faço ponderação, escrevi isso em materiais, no conteúdo que eu tenho disponibilizado lá nos grupos de Telegram, né? Aqui só para reflexão, porque é uma mudança muito recente e ainda não é possível fazer uma avaliação plena, mas haverá uma discussão forte de que essa alteração promovida pelo Executivo, ela possa ferir a Constituição e Convenção da OIT. Por quê? Primeiro, a Constituição em razão do princípio da isonomia, né? Porque a ANR continua dizendo que o calor a partir da temperatura X é insalubre e gera o adicional de insalubridade. E nesse sentido, estaria talvez aí havendo uma quebra da isonomia, no sentido de que quem está submetido à temperatura X decorrente de uma fonte natural de calor não tem direito ao adicional de insalubridade. Outro que esteja na mesma temperatura, ou seja, submetido a uma condição adversa, uma condição que pode causar mal à saúde do trabalhador, ele vai receber o adicional só porque a fonte é artificial, não é uma fonte natural de calor. E por outro lado, outra reflexão é que haveria uma ofensa à Convenção 155 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil e que trata das normas gerais de saúde e segurança nos locais de trabalho. Pela Convenção 155, todos os fatores de risco devem ser levados em consideração quando o país elabora a sua política nacional de saúde e segurança. E o que a ANR faz é desprezar um fator de risco importante, que é a carga solar, né, num país tropical, né, a fonte natural de calor no local de trabalho. Então fiquem atentos a essa dica, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e fiquem atentos para as nossas redes onde estamos distribuindo esses conteúdos para vocês. Sou o professor Fabiano Coelho e agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima.